Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre oração subordinada adverbial. E começando, vamos a uma definição do que são essas orações, do que elas se tratam. É aquela que exerce a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. É introduzida por uma conjunção ou locução subordinativa, pode ser classificada em comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal, causal e final. Veja só, a oração ela é subordinada, primeiro, porque é oração, pois ela possui um verbo, uma forma verbal. Subordinada por quê? Porque ela estabelece uma função de dependência em relação a outra oração, que é a oração principal. Nesse caso, adverbial, ela expressa uma circunstância em relação à oração principal. Qual circunstância? Uma dessas aqui. Pode ser uma comparação, uma concessão, uma condição ou as demais. Então, fique atento à circunstância expressa por cada oração para saber que tipo de adverbial ela é. Pensando juntos. O mal será bem quando Aslan chegar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Que conjunção inicia as orações destacadas? Que sentido essa conjunção exprime nos períodos? Veja só, nós temos a conjunção quando, introduzindo as orações destacadas. São orações, sim, subordinadas. E adverbiais. Por que adverbiais? Porque o quando apresenta uma circunstância de tempo. Nós podemos trocar essas orações por um advérbio de tempo. Por exemplo, a palavra amanhã. O mal será bem amanhã. Amanhã hão de entender tudo. Então, nós temos uma relação temporal nessas orações. Como as orações subordinadas em destaque podem ser nomeadas? Então, elas podem ser nomeadas como orações subordinadas adverbiais temporais, pelas circunstâncias que elas estabelecem. Isso mesmo. Elas podem ser introduzidas por conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais temporais, como o quando, o enquanto, o assim que, o desde que, o logo que, o depois que, o antes que e o sempre que. Repare nessas conjunções, sempre que você precisar expressar uma oração de tempo, você vai utilizar uma delas. Um outro tipo de oração adverbial, a comparativa. Ela estabelece uma comparação, podendo ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Ela é introduzida por conjunções ou locuções conjuntivas como, o maior que, o mais do que, o menor que, o menos do que e o tanto que. Temos um exemplo. Vinícius é estudioso tanto quanto seu colega. Repare que a oração subordinada em destaque estabelece essa comparação de igualdade do colega com o Vinícius. Os dois têm o mesmo nível de estudo. Os dois são estudiosos no mesmo volume. Um outro tipo de oração adverbial, a condicional. Como seu próprio nome diz, o caráter imposto é de condição à oração principal. Elas são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas, o se, o caso, o desde que, contanto que, o exceto se, a menos que, a não ser que e sem que. Essas conjunções estabelecem uma condição. Um exemplo é, a menos que sejas educado, não te farei o favor. Nós temos aqui uma condição imposta na oração em destaque. Se a pessoa não for educada, não terá o favor. Então, sim, uma oração subordinada condicional. Então, outra que veremos é a oração adverbial causal. Como o próprio nome diz, ela indica uma causa, um motivo que acarretou a ação descrita na oração principal. As principais conjunções que são utilizadas: o porquê, o já que, o visto que, uma vez que e o pois que. Um exemplo, já que se interessa por poemas, comprou o livro. Observe que a oração adverbial destacada expressa realmente um motivo. O motivo da compra foi o interesse pelos poemas. Então, o livro foi comprado porque alguém tinha esse interesse nos poemas.
Nesse vídeo, nós falamos sobre orações adverbiais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!